Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, nesta segunda-feira que estamos encerrando com esta semana a liturgia deste ano litúrgico, por assim dizer, pois é a segunda-feira da 34ª semana do tempo comum, nós recordamos os mártires do Vietnã, estes cristãos que, mesmo sabendo do risco que corriam em uma terra de grande perseguição, em uma terra de grande dificuldade, a expansão do cristianismo, por conta da perseguição do governo, se mantiveram fiéis ao Senhor. E assim, nós também somos chamados a, como eles, imitar esta ousadia, esta coragem em anunciar o nome de Cristo, por amor ao reino dos céus, por amor ao próprio Cristo, sabendo que talvez sejamos perseguidos, caluniados, destruídos, mas permanecendo fiéis à vontade do Senhor, para que como eles também um dia possamos merecer a glória dos céus. Passemos às leituras de hoje. Começamos a leitura do profeta Daniel, na última semana, e vamos ler também depois alguns trechos apocalípticos ao longo da semana. E nas próximas duas, no início do ano litúrgico, como bem falamos. E diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançou sobre Jerusalém e pôs-lhe cerco. O Senhor entregou em suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Senaar, para o templo de seus deuses, depositando os vasos no tesouro dos deuses. Então o rei ordenou ao chefe dos eunucos, Asfênis, para que trouxesse dentre os filhos de Israel alguns jovens de estirpe real ou de família nobre, sem defeito físico e de boa aparência, preparados com boa educação, experientes em alguma ciência e instruídos, e que pudessem estar no palácio real, onde lhes deveriam ser ensinadas as letras e a língua dos caldeus. O rei fixou-lhes uma ração diária de comida e do vinho de sua mesa, de tal modo que, assim alimentados e educados durante 3 anos, eles pudessem, no fim, entrar para o seu serviço. Havia entre esses moços filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ora, Daniel decidiu secretamente não comer nem beber da mesa do rei, por convicções religiosas, e pediu ao chefe dos eunucos que o deixasse abster-se para não se contaminar. Deus concedera que Daniel obtivesse simpatia e benevolência por parte do mordomo. Este disse-lhes: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou alimentação e bebida para todos vós. Se vier a perceber em vós um aspecto mais abatido que o dos outros moços da vossa idade, estareis condenando minha cabeça perante o rei. Mas disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos tinha designado para tomar conta dele, de Ananias, Misael e Azarias: por favor,
Faze uma experiência com estes teus criados por 10 dias, e nos sejam dados legumes para comer e água para beber. E que à tua frente seja examinada a nossa aparência e a dos jovens que comem da mesa do rei, e conforme achares, assim resolverás com estes teus criados. O homem, depois de ouvir esta proposta, experimentou-os por 10 dias. E, depois desses 10 dias, eles apareceram com melhor aspecto e mais robustos do que todos os outros jovens que se alimentavam com a comida do rei. O guarda, desde então, retirava a comida e bebida deles para dar-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu inteligência e conhecimento das letras e das ciências, e a Daniel o dom da interpretação de todos os sonhos e visões. Terminado, pois, o prazo que o rei tinha fixado para a apresentação dos jovens, foram estes trazidos à presença de Nabucodonosor, pelo chefe dos eunucos. Depois de o rei lhes ter falado, não se achou ninguém dentre todos os presentes que se igualasse a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e passaram à companhia do rei. Em todas as questões de sabedoria e entendimento que lhes dirigisse, achava o rei neles 10 vezes mais valor do que em todos os adivinhos e magos que havia em todo o reino. Vemos então aqui Deus que envia Daniel, mas não somente ele, todo o povo de Israel para o exílio da Babilônia. E o rei queria alguns do meio do povo, com uma idade jovem, para que pudesse servir-lhe, para estar a par da situação do reino e poder também assim ajudar-lhe, provavelmente na comunicação com o povo de Israel. E assim, estes 4 jovens chamados não se deixam encantar por aquilo que o rei lhes propunha, mesmo diante de tudo aquilo que o reino desta terra lhes oferecia. Recordemos que nos demonstra que o reino da Babilônia era, para o seu tempo, um dos mais belos, tinha do bom e do melhor, como dizemos, para, assim, satisfazer e encantar estes jovens. Porém, eles se mantiveram, mesmo no reino de um outro senhor, que não o seu rei, o rei do povo de Israel, mantiveram a fidelidade ao Senhor Deus. Não se deixaram encantar pelas propostas do rei, pelos alimentos, por assim dizer, impuros, porque, sendo da mesa do rei, também eram alimentos oferecidos aos deuses pagãos. E viveram, mesmo estando obrigados a viver daquela norma, daquele alimento que o rei lhes propusera, que o rei lhes mandara viver, viveram fiéis ao Senhor. Contrariaram o rei, mesmo que ele não soubesse. E assim, na sua fidelidade, Deus os abençoou. Souberam escolher, como ontem meditávamos na liturgia, o verdadeiro rei. E escolheram viver para o reino dos céus e não para o rei desta terra. Não se apegaram, não se acharam, por assim dizer, bem, já que estamos nas graças do rei, vamos pedir-lhe tudo o que podemos, tudo o que queremos, porque afinal de contas temos o direito. Não. Se mantiveram fiéis ao Senhor, totalmente fiéis ao Senhor Deus. E assim, irmão e irmã, o que isto tem a ver conosco? Questiona a nossa relação com Deus. Temos sido fiéis ao Senhor, mesmo vivendo num reino que nós temos que viver no reino desta terra. Nós permanecemos fiéis ao Senhor ou nos deixamos encantar com as coisas que o reino desta terra nos oferece? Como temos entregado a nossa vida ao Senhor Deus? Com todo o coração, com toda a vontade, nos aplicado em satisfazer-nos dele, porque se olharmos de um lado, alimento também é aquela questão de sentir satisfeito, preenchido, nos satisfazemos do Senhor Deus? Ou nos deixamos guiar e levar pelas coisas
que a vida nos propõe. O salmo é do próprio livro de Daniel, a voz louvor, honra e glória eternamente. E assim Daniel e seus amigos vão louvando o Senhor ao longo de muitos versículos neste capítulo 3. O que nos recorda é que nós devemos de louvar, honrar e glorificar a Deus. Quando? Eternamente. Não somente quando estamos na igreja, não somente quando estamos no momento de oração, mas constantemente. E nós temos nos proposto e nos esforçado a realizar tal obra. E por fim, o Evangelho, que é muito curto, conhecido, mas que sempre nos questiona. Estamos no capítulo 21 de São Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva, que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que estes poucos versículos têm a nos ensinar, irmão e irmã? Simplesmente, mais uma vez, recordemos, Jesus está ensinando perto do templo, já está próximo à sua morte, e, levantando os olhos, veem, muitos estão ofertando o que tem de sobra, porque as moedas faziam barulho enquanto caíam no tesouro do templo. Porém, aparece uma viúva que deposita só 2 moedas. E ela toca o coração de Deus, porque toca o coração de Cristo que nos apresenta essa mulher como modelo. Recordemos, a viúva naquele tempo, se não tivesse filho para cuidar dela, tinha que viver pedindo esmola ou se colocar em situação pior. E provavelmente nos coloquemos diante disso. Viúva talvez não tinha uma família para cuidar dela, tampouco um filho. Então, aquilo que ganhou de esmola, ela deu. Não reteve para si. Ela entregou. Ela confiou em Deus, deu para Deus porque sabia que Deus ia conceder-lhe o necessário para a sua vida. Não o que ela queria, mas o necessário para a sua sobrevivência. E aqui vemos o que ela nos ensina, o total desapego. O dar-se inteiramente naquilo que se doa, naquilo que se faz. Não é somente a questão, mais uma vez, repito, financeira. Aqui é a questão que muitas vezes nós achamos que, mas fazer tal coisa é muito pouco, então eu vou rezar, e não esticamos o braço para agir conforme o Senhor Deus nos pede. Mas é tão pouco isso que eu vou fazer. Não importa, se estou fazendo de coração, se estou me entregando todo inteiro, é isso que o Senhor quer de mim? As 2 moedas simbolizam também o corpo e a alma, entregar-se inteiramente por amor, como ontem víamos o Rei, Cristo Rei por amor, se entrega totalmente por amor numa cruz. Se doa totalmente. Esta mulher poderia fazer como muitos, vamos colocar somente um exemplo, tá? Não é questionando ninguém, mas colocar aqui como exemplo porque as ações, muitas vezes, da nossa vida que deixamos de fazer e que Deus nos pede, também acabam, em um outro aspecto, sendo parecidas. Eu tenho tão pouco para dar. Então, Senhor, eu te dou o meu coração. Eu te dou o meu coração, Senhor, porque o Senhor sabe que eu não tenho nada para dar para o Senhor. Mas espera. O pouco que podemos fazer, se nos doamos em tudo aquilo que o Senhor pede que façamos, por amor a Ele e por amor ao próximo, estamos dando tudo. Tudo aquilo que é importante. Naquele pouco que fazemos, se nos doamos por inteiro, estamos dando tudo. Um exemplo. Eu não tenho a possibilidade de fazer 1 hora de adoração por semana. Mas eu consigo tirar 15 minutos do meu almoço, ou 20, e consigo, naquela quinta-feira, diante do Senhor, fazer meus 20 minutos e me dou todo por inteiro naquele momento de oração. É isto que o Senhor espera, que nos doemos por inteiro.
em tudo que façamos. Ah, mas eu não posso fazer tal coisa na paróquia, mas aquele dia eu posso ir lá e ficar 1 hora ajudando e fazer tal coisa aos irmãos. Se estou me doando por inteiro, é isso que o Senhor quer de mim. Que como Ele, na cruz, como ontem víamos, nós também nos doemos inteiramente, totalmente por amor ao Pai e aos irmãos. E assim, irmão e irmã, nos questionemos. Tudo o que temos entregue a Deus, temos entregue inteiramente, totalmente desapegados, e nos entregando naquilo que fazemos, naquilo que damos ao Senhor, à igreja, ao próximo, ou temos retido algo para nós? Porque afinal de contas, olha, Senhor, eu vou te dar esta parte da minha vida, mas isso daqui também não é bem assim, né? Preciso cuidar. Sim, mas Ele vai nos ensinar a agir, a cuidar da melhor forma, se nós entregamos tudo em Suas mãos. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que se entregou inteiramente ao Senhor, que nos ajude a entregar tudo a Deus e nos entregar inteiramente em tudo aquilo que Ele nos pede, para que assim, nos ofertando verdadeiramente, possamos ser presente em Suas mãos. Ele possa em nós realizar a sua obra de salvação. E assim, aprendendo a amar em Cristo e nos entregando inteiramente como Ele, morrendo para que Ele viva em nós, possamos um dia participar de sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.